Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil e para começar a trabalhar esse tema, nós temos que voltar um pouco aqui no tempo e entender por que é que essa ditadura vai ocorrer, não apenas no nosso país, mas aqui em vários países da América. Antes de qualquer coisa, gente, eu vou ter que ficar passando a imagem que eu estou gravando aqui do telefone. Então eu vou e volto, porque senão a tela apaga e aí vai atrapalhar aí a gravação, tá ok? Bom, gente, então vou iniciar aqui com esse slide. Tem uma citação aqui, né, do Chico Buarque de Holanda. Inclusive, nós vamos ter uma aula só sobre a arte na ditadura, porque são os artistas que vão trabalhar e confrontar a questão da censura, né? E eles conseguem, mesmo com a censura, passar a mensagem, né? Que a censura da ditadura limitava os artistas de exporem as ideias, né? Bom, então a frase, né? Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Bom, então nós vamos entender o que foi a ditadura militar aqui no Brasil, né? E para entender isso, nós vamos entender como foi esse projeto de construção da ditadura, tá? Bom, se vocês lembrarem das aulas anteriores, que nós trabalhamos acerca da política no Brasil, né? Nós pegamos lá desde o nascimento da República e paramos com o João Goulart, né? O Jango, né? Mais conhecido como Jango. E nós vimos que vai haver uma crise política no início da década de 60, né? Onde o presidente Jânio Quadros, né? Ele vai se renunciar, né? Da presidência da República. Lembram do Jânio Quadros? Varre, varre, vassourinha, né? Aquele estrábico com uma tentativa, né, de que o povo carregasse no colo, nos braços, né? Ele renuncia à presidência, mas deixa vago e o seu vice assume, né? O João Goulart, conhecido aí como Jango. E o que o Jango faz? O Jango, ele vai promover as reformas de base, né, que vão ser amplamente combatidas pelas elites, né? Então, nós entendemos que os setores conservadores do país, eles vão se aliar aos militares, né? E com essa aliança, nós vamos ter aí uma campanha de desestabilização do governo do Jango, né? Lembram que nós trabalhamos no governo Jango? O discurso na Central do Brasil, onde ele falava, né, em distribuição de terra para o trabalhador, né? Então isso incomodou muito as elites brasileiras daquele momento, né, que se uniram aí aos militares, né, às alas militares, né? Houve uma união aí do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, tá? Bom, no dia 31 de março de 1964, nós vamos ter um golpe militar instituído no Brasil que vai derrubar o governo do Jango, tá bom? Pessoal, eu sei que esse é um tema muito polêmico, né? Mas eu quero só frisar com vocês que a história, ela é uma ciência. O historiador, ele tem que fazer ciência e não literatura. Então, nós estamos vendo aí este revisionismo histórico, né? O atual presidente da República, ele não fala em ditadura militar, ele fala em revolução, né? E isso é um revisionismo, né? Alguns grupos tentando mudar o que de fato aconteceu. E, como eu disse no início da frase, a história é uma ciência e não literatura. Então é muito importante a gente entender que para ser ciência, a história precisa de um método, ela precisa de comprovar os fatos históricos, né? Porque senão vira literatura. Então, gente, o golpe militar, ele de fato aconteceu e ele foi um golpe militar mesmo. E por que foi um golpe militar e por que foi uma ditadura? Porque houve censura, né? Um grupo apenas no poder, né? Eles vinham com um discurso
de não deixar implantar uma república comunista no Brasil, né? E esse discurso deles no poder durou 21 anos, né? Que a ditadura vai durar de 1964 a 1985. Então são 21 anos no poder, né? Então vocês percebem que nós não temos democracia, nós temos a censura institucionalizada, né? As pessoas não têm como se expressar, né? Então a gente vai entender que a partir do golpe militar nós vamos ter a desmobilização de todo e qualquer foco de luta popular. A população que não concorda com esse regime, ela não pode se manifestar, inclusive ela vai ser recebida com muita violência, né? E as organizações de suma importância no país vão ser silenciadas, vão ser caladas, né? Como a diversas organizações trabalhistas, né? Como a Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, a União Estudantil, né? Que é a UNE, as ligas camponesas, os movimentos de base da Igreja Católica, foram todos silenciados, todos reprimidos no período da ditadura, né? Porque o ponto principal desse momento que foi engendrado, gerado e parido a ditadura militar no Brasil, o objetivo principal para que isso tivesse uma manutenção desse regime foi a desmobilização, né, dos focos de luta popular, né, e das grandes lideranças, dos grupos mais importantes, né? Então, para construir a ditadura, houve esse grande somatório de forças para desmobilizar essas lutas populares, né? Bom, aqui eu queria trabalhar com vocês nesse momento da década de 60, lembrando que a ditadura ela vai atravessar a década de 60, de 70 e de 80, né? A gente tem aqui uma grande cisão de pensamentos da esquerda e da direita, né, caracterizada aqui dentro da política brasileira. Então vamos ver aqui alguns pontos essenciais que vão diferenciar a esquerda e a direita nesse momento aqui da década de 60 no Brasil. Bom, do lado da esquerda, nós vamos ter a Central Geral dos Trabalhadores, né, a CGT, que ela vai ter, como é trabalhador, né, eu até passei para vocês lerem lá como material complementar, o panfleto escrito pelo Karl Marx e o Friedrich Engels, né, que chama-se o Manifesto do Partido Comunista. Acredito que todos vocês sabem do que é que eu estou falando, né? Então, quando a gente fala de trabalhador, lá no finalzinho do Manifesto do Partido Comunista, eles escrevem, né? Trabalhadores do mundo, univos, né? Então, quando a gente fala de trabalho de um grupo que está preocupado com as relações de trabalho, a institucionalização do trabalho, a defesa ampla das legislações trabalhistas, os direitos trabalhistas, as garantias fundamentais para o trabalhador, tudo isso está sendo implicado, né, em uma inspiração comunista, não há como negar, tá? Isso aí não tem como negar mesmo, né? Bom, também na esquerda a gente tinha a UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes. O movimento estudantil ele tem uma importância muito grande, né, como foco de tentativa de comunicação, de explicitar o que está acontecendo, né? Isso é muito importante, ele tem uma força muito grande, e esse movimento também, ele está ali na esquerda, né? Ele nunca deixou da esquerda, na realidade, até os dias atuais. Bom, e os CPCs, que eram Centros Populares de Cultura, né? A gente está falando de uma esquerda que, no Brasil, é uma esquerda intelectualizada, né? Não que a direita não tenha intelectuais, mas a esquerda sempre teve mais intelectuais. Então, quando se fala de cultura, né, a gente está muito ligado sempre à esquerda. Se vocês forem reparar, os movimentos culturais, geralmente as pessoas têm mais uma perspectiva política da esquerda, né? E também as ligas camponesas, tá bom?
Na direita, né, a gente tem o IPES, que é o Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos Sociais, junto com o IBAD, que na época era o Instituto Brasileiro de Ações Democráticas, né, que são ali centros de combate ao comunismo, né, e eles tiveram um apoio da CIA, né? A CIA, aquela agência de inteligência dos Estados Unidos, né? Lembrando que o tempo todo os Estados Unidos está controlando ali atrás dos bastidores, né? E dando uma força, uma manutenção no regime militar aqui no Brasil, não só no Brasil, como aconteceu também nos nossos vizinhos de América Latina, né? Vamos falar do Chile aí, o Pinochet, né? Nós temos aí, devido àquela briga da Guerra Fria, essa questão ideológica e os Estados Unidos ali, claro, aqui na América não perderia. Perdeu em Cuba, né? Cuba se adequou ao sistema socialista da União Soviética, mas a gente percebe que o resto todo foi aliado dos Estados Unidos. Bom, eu passei o slide aqui e voltei de forma proposital para ler esse texto para vocês, porque ele explica muito bem o que eu falei aqui sobre a CIA, sobre esse apoio dos Estados Unidos, né? Vou fazer a leitura desse texto, que ele foi escrito pelo Oscar Pilagallo, né? Chama-se O Brasil em Sobressalto, 80 anos de história contada pela Folha, né? São Paulo, Publifolha 2002, da Folha de São Paulo. Bom, o texto ele fala o seguinte: a disposição norte-americana de cooperar com os conspiradores, no entanto, iria muito além da transferência dos dólares. No mesmo dia em que o movimento militar foi deflagrado, o governo dos Estados Unidos deu sinal vermelho para a Operação Brother Sun. Olha só o nome da operação. Vamos lá. Uma resposta ao pedido de apoio logístico feito pela Embaixada dos Estados Unidos. A operação consistia no envio de uma esquadra liderada pelo porta-avião Forrestal, que contava com destroyers de apoio e petroleiro para o abastecimento das tropas rebeldes. Além disso, preparavam-se aviões para transportar para o Brasil mais de 100 toneladas de armas e munição. Era um plano de contingência. Seria colocado em prática em caso de resistência, capaz de levar a uma guerra civil. A esquadra zarpou dos Estados Unidos em 1º de abril, mas nunca se aproximou de qualquer porto brasileiro. Quanto aos aviões, jamais decolaram. A missão foi abortada por ser desnecessária. Porque o próprio sistema do regime democrático, ele conseguiu, né, silenciar os movimentos que começaram a se levantar dizendo não a esse regime, né? Então eles viram que não tinham necessidade. Os próprios militares conseguiram dar conta do recado, né? Bom, aqui mais um textinho do Herbert de Souza, né? Que é o seguinte, é muito bom, vale a pena esse trecho, a leitura dele. Vamos lá. Em 64, a nação recebeu um tiro no peito, um tiro que matou a alma nacional. Os personagens que pareciam fazer parte da história do Brasil, como nós imaginávamos, esses personagens, de repente, sumiram, ou fora do poder, ou presos, ou mortos. E em seus lugares, no caso, surgiram outros que eu nunca tinha visto. Idiotas que nem mereciam ser notados. Aí veio a percepção clara que o Brasil tinha mudado para sempre. Havia sido cometido um assassinato político. Ali morreu um país, morreu uma liderança popular, morreu um processo. Não se matam somente as pessoas, também se matam os países, os processos históricos.
Então, é um trecho muito forte. Eu tenho certeza que um ou outro aluno aí arrepiou a epiderme, porque é um trecho muito forte de uma parte que marca profundamente, de forma negativa, a história do nosso país, né? Então, gente, dentro dessa perspectiva de construção e manutenção desse regime ditatorial no nosso país, né, nós percebemos que ficou claro que esses militares, eles queriam se estabelecer no poder. Eles não queriam apenas, como eles defendiam, apagar o fantasma do comunismo, né? Tanto que eles gostaram do poder, né? E ficaram 21 anos. Então, agora, para a gente entender melhor um pouquinho, o que aconteceu? Em abril de 1964 mesmo, foi editado o Ato Institucional número 1. Agora, uma coisa muito importante da gente entender, gente. O que é ato institucional? Bom, o ato institucional é um conjunto de leis que essas leis são promulgadas sem a necessidade de aprovação popular ou pelo Congresso Nacional, né? Então, gente, o ato institucional, ele é um mecanismo ditatorial de controle do poder do Estado, né? Então, o que significa isso? O ato institucional, ele é um conjunto de leis, né? Ou seja, deixa eu abrir um parênteses para vocês. Observem que agora, por último, o atual presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, quis editar, né, um decreto que abria ali estudos para a privatização do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Se nós estivéssemos na ditadura, ele teria feito isso com muita facilidade. Porém, nós vivemos em um país gozando, até agora, do Estado Democrático de Direito. Então, nós tivemos levantes populares, várias lideranças, vários grupos do Brasil se colocaram contra isso e aí ele teve que voltar atrás. Na ditadura, com o ato institucional, isso não era possível. E esse ato institucional, e esse que é o perigo da ditadura, é que a ditadura ela não silencia só uma população que não concorda com esse regime, mas ela silencia a Casa da Democracia no Brasil, ela silencia o Congresso Nacional. E isso é muito grave. A ditadura silencia o judiciário. Então, quando nós vemos aí esses grupos de extrema direita tratando o judiciário como bandidos, né? Tentando aí, mandando com aquelas faixas e cartazes, né? De fechar o STF, nós estamos falando, né, de pessoas que estão aí se bandeando para esse lado, o lado do extremismo, né? E tudo que é demais sobra, não é verdade, gente? Então, o ato institucional, espero que tenha ficado bem explicado para vocês, é um mecanismo que o regime militar vai usar como ferramenta para controlar e ter a manutenção do poder, tá certo? Bom, obviamente, os militares eles vão optar pelo alinhamento do bloco ocidental, ou seja, o bloco dos Estados Unidos, aliando aí ao capitalismo, não é isso? Então, os norte-americanos, né, os Estados Unidos, na hora do golpe, em 64, eles já reconhecem, né, esse governo militar. Já tem um reconhecimento. Né? Eles não quiseram saber do Jango. E isso é muito importante da gente frisar. Bom, então, agora eu quero colocar para vocês aqui, a gente vai falar sobre o ato institucional número 1, tá? Nessa aula. E vou falar aqui, porque é muito importante a gente lembrar que o primeiro presidente militar desse regime, ele foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, popularmente conhecido como Castelo Branco. O Castelo Branco, gente, ele era cearense, né? E por ser cearense, ele também fez
parte de um grupo da ala militar que era chamado de Grupo da Sorbonne. Então, esse primeiro grupo era um grupo dos militares mais intelectualizados, porque Sorbonne é a faculdade de Paris, né? Uma das melhores universidades do mundo, né? E